Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Fortalecimento das Emoções, promovido pelo Lar de Maria. Eu sou Fátima Nogueira e vamos conversar hoje sobre os sicários da alma. Quando estamos falando de autodescobrimento, a gente precisa saber que tem alguns elementos que são como verdadeiros assassinos de nossas almas, são assim vilões de nossas almas. E o que seria isso? Na verdade, Joana de Ângeles aponta 3 vilões da nossa alma, não é? Que são o passado, a incerteza do futuro e a falta de conhecimento próprio. Então a gente vai falar hoje sobre esses 3 elementos importantes que a gente precisa conhecer e que a gente precisa saber como lidar com isso para que não estejamos boicotando a nossa própria alma. Então vamos lá. Quando a gente fala de passado, muitas vezes esses passados não fomos tão exitosos, não é? Então, muitas vezes temos remorsos ou mágoas guardadas ou lembranças indesejadas desse passado. E o que é que acontece? A gente fica de certa forma preso a esse passado. Então, nesse momento, a gente fica trazendo à tona aquela sensação que foi ruim, aquela experiência que foi ruim. Então isso não tem como a gente ser feliz plenamente ou estar tranquilo diante de situações como a que vivemos hoje, por exemplo, que nos coloca em situação de mais vulnerabilidade emocional, como a pandemia, não é? Porque nos traz o desconforto da insegurança, da falta de afeto próximo. Então, quando a gente já tem uma bagagem negativa, vamos chamar assim, negativa emocionalmente, onde a gente tem essa bagagem lá guardada do passado e que a gente não conseguiu se desvencilhar dela, a gente está presa a ela. E querendo ou não, consciente ou não, a gente fica trazendo aquilo para o nosso dia a dia. De uma forma ou de outra a gente traz. Então o que é que acontece? O que é necessário a gente fazer? Primeiro a gente precisa entender que se fizemos alguma coisa de errado, também fizemos coisas de acerto, não é? Se magoamos alguém, também ajudamos alguém. Ninguém é totalmente desprovido de sensibilidade ou de afabilidade, não é? Todos nós, de uma forma ou de outra, erramos, mas também acertamos. E a gente precisa entender isso, porque nos prendemos só ao erro. Até alguém que já tenha feito alguma coisa nos prejudicado de alguma forma, aquela pessoa também tem pontos positivos, ela não é só ponto negativo. E não só foi ela que errou, nós também erramos. Então não tem por que a gente estar preso a esse equívoco do passado, não é? Provavelmente, se tivéssemos hoje diante da mesma situação, com o amadurecimento que temos, nos relacionaríamos com aquele evento de uma forma diferente, não é? Então a gente precisa primeiro entender isso, que aquela foi a melhor resposta que pudemos dar diante daquela situação que nos encontrávamos, porque era aquela a nossa condição naquele momento. Não tínhamos condição de fazer diferente. Então, com isso, nós vamos realizar uma coisa importantíssima para nos desvencilharmos desse passado,
que é o primeiro estágio, onde a gente se auto-perdoa. O auto-perdão é o primeiro passo para a libertação desse passado. Quando a gente se auto-perdoa, a gente não está dizendo, não houve erro. A gente não está dizendo que fizemos tudo certo. De maneira alguma. Nós só estamos entendendo que aquilo faz parte do passado, ok? Não temos como desfazer o que já está feito, mas nós podemos tomar atitudes diferentes daqui para frente. E uma dessas atitudes, primeiro, é o auto-perdão. A situação seguinte é, se nós erramos e pudermos, não é, reverter essa situação, né? Por exemplo, se for um erro recente com uma pessoa conhecida, podemos pedir perdão, podemos ressarcir de alguma forma se criamos algum tipo de prejuízo para aquela pessoa. Então, uma forma positiva de se colocar diante da situação. Agora, se é uma situação antiga, de reencarnações anteriores, que a gente não identifica exatamente o que está nos incomodando, mas sentimos uma aflição, uma amargura, uma tristeza, um medo, uma angústia que não conseguimos identificar. Nesse caso, provavelmente se trata realmente de questões do passado. E como é que a gente vai se colocar diante disso? O auto-perdão continua valendo, não é? Mesmo que não saibamos o que fizemos, sabemos que alguma coisa houve. Então, nos perdoamos e perdoamos o outro, independente de saber o que foi. Então, começamos a pensar, que coisa boa, já passou. Agora a gente pode dar passos para frente. E existe muita coisa que a gente pode fazer hoje boa. Eu não sei o que eu fiz no passado. Provavelmente alguma coisa ruim, prejudiquei pessoas. Mas e hoje? O que é que eu posso fazer? Eu posso ajudar pessoas. Veja, que transformação maravilhosa. Hoje eu posso ajudar pessoas. Eu posso contribuir com a felicidade de outra pessoa. Eu posso contribuir para uma vida menos sofrida para outra pessoa. Eu posso ser uma mão amiga. Eu posso ser um apoio seguro. Eu posso fazer várias coisas. E isso nos empodera psicologicamente, emocionalmente. Porque a gente fica preso nessa situação do passado achando que a gente é ruim, que a gente não tem condição, que somos, sei lá, o que é que a gente... Passa muita coisa na cabeça da gente que sempre é nos boicotando. Lembra? O assassino da alma. A gente fica como se fosse matando diariamente nossa alma. E a gente precisa, ao contrário, a gente precisa dar força para essa alma. Estamos em processo de transformação, estamos em progresso, somos espíritos em franco desenvolvimento. Errar faz parte desse desenvolvimento e é muito seguro quando a gente entende aquele erro, quando a gente reconhece o erro, se arrepende do erro, mas segue adiante. Como eu não vou poder passar uma borracha e apagar aquele erro do passado, mas eu posso, como disse Francisco Cândido Xavier, eu posso escrever um novo futuro, um novo fim, eu não posso voltar. Então agora nós vamos falar um pouquinho do segundo sicário da nossa alma, que é a incerteza do futuro. Nós vivemos com essa apreensão do futuro. Mesmo sem querer, estamos sempre preocupados com esse futuro.
Só que não nos damos conta que esse futuro, ele se aproxima de nós muito rápido. E daqui a pouco é presente e daqui a pouco já é passado. Então a gente está sempre projetando esse futuro sem se dar conta de vivenciarmos o aqui e o agora. Então, ficar com essa expectativa de futuro significa não viver o presente. E isso nos torna pessoas ansiosas, inseguras. E sabe de onde vem isso? Vem exatamente dessa questão que estávamos falando do passado. Como temos um passado que não foi tão bom, então a gente fica incerto desse seguro. O que será do meu futuro? O que será de mim? Então, o que é que Joana está sempre nos ensinando? Vamos viver o presente. Vamos viver agora. Jesus disse, a cada momento o seu mal, não lembro agora, mas assim, basta aquela preocupação de hoje, de agora. Não é que a gente não vá fazer um planejamento, o planejamento é importante. Inclusive é uma das orientações que é dada para que a gente esvazie essa ansiedade ou essa preocupação com o futuro. É a gente se planejar. Vamos nos planejar, porque nos planejando, vamos dar prioridade às coisas, vamos informar o nosso cérebro o que é importante, o que não é tão importante, o que merece toda a minha atenção. E aí o cérebro vai saber por onde ir e vai gastar a energia necessária com cada coisa. E quando a gente bota tudo na mesma balança, nada é importante, mas tudo fica uma coisa muito insegura, muito incerta. E não se sabe ao certo o que fazer, é como a gente ir para um endereço que a gente não sabe. Eu tenho que ir a um lugar, mas eu não sei onde é esse lugar, pode ser qualquer lugar. Então é isso, vamos planejar o nosso futuro. Então, eu tenho minhas inseguranças, minhas incertezas desse futuro. Mas o que é que eu quero desse futuro? O que é que eu espero? Exercício número 1. O que é que eu gostaria que acontecesse nesse futuro? Eu gostaria de ser uma pessoa mais bem-sucedida? Eu gostaria de concluir meus estudos? Eu gostaria de ter um melhor emprego? Eu gostaria de abrir um negócio? Eu gostaria de me aperfeiçoar na minha profissão? Eu gostaria de ter filhos? Constituir família? Então, são 1000 possibilidades. Então escolha quais são as possibilidades, o que é que você quer. E aí você faz um planejamento. Eu quero concluir meus estudos. Em quanto tempo? Qual é o nível de estudos? E aí você se planeja. E aí você vai vivendo em etapas. Você subdivide aquela meta em metas menores. E as coisas ficam mais palpáveis. A gente consegue, com o planejamento, tornar concretas as nossas ações. Então, planejar é uma coisa muito importante para o futuro. Ao invés da gente ficar fantasiando o futuro, vamos colocar cada coisa como se fosse uma caixinha arrumadinha, onde a gente consegue visualizar esse futuro. Quer dizer que estamos engessando quando a gente planeja? Não. Planejamento é um norte que a gente está dando. Mas isso pode ser diferente. As coisas acontecem, a gente não consegue planejar nos detalhes tudo, porque situações vão surgindo ao longo, não é? Eu posso ter me planejado constituir uma família aqui neste ambiente onde resido, né, nessa cidade, mas junto a isso eu também me planejei em concluir meus estudos que me levaram para uma outra cidade. Quem sabe não é lá que eu vou constituir essa família? Quem sabe se
essa questão não está associada a essa conclusão desse curso. Então, são situações que vão surgindo, mas a gente tem norte na vida da gente. E a gente prioriza, e a gente corre atrás. E tudo isso é quem vai nos dar fortalecimento mesmo das nossas emoções, vai nos dar mais controle, não controle de querer ter domínio sobre todas as coisas. Não, estamos abertos, porque as situações vão surgindo ao longo. Mas a gente não precisa, por conta disso, ficar à mercê do vento sem a gente colocar a nossa vontade. A nossa vontade é importante. Deus nos deu o livre-arbítrio para isso e nos deu a inteligência. Então, é a inteligência associada à condição de escolha que nos possibilita o nosso próprio desenvolvimento. E com isso, vamos ficando mais fortinhos, mais seguros para seguir adiante. Então, vamos fazer isso, vamos planejar o nosso futuro ao invés de ficar só sofrendo porque o futuro é incerto. O futuro a gente não pode prever, dizer será assim, mas a gente pode se programar e tentar da melhor forma formatar isso. Uma das formas de formatar isso é nos tornarmos pessoas muito mais positivas, encarando a vida de frente, encarando a vida de uma forma também mais leve, não é? Se vamos ter contratempos, vamos ter frustrações, mas isso não vai nos derrubar, porque sabemos que podemos reverter isso, que isso não é o fim, não é? Quando a gente tem uma frustração, uma coisa que a gente pensou, que planejou, não deu certo, podemos planejar outras coisas. Podemos ver alternativas. Não era exatamente daquela forma, mas pode ser de outra. E isso vai nos deixando mais fortes mesmo. Então, essa é a dica para essa incerteza do futuro. Vamos vivenciar o agora, planejando o futuro. E aí, aos pouquinhos, a gente vai concluindo as nossas metas, que aí a gente vai botar metas menores, não é? Se eu quero concluir o meu curso, eu tenho que ver esse ano quais são as disciplinas que eu posso estudar, em que horários, não é? E aí a gente vai vivendo hoje. Hoje eu posso fazer isso, amanhã eu posso fazer aquilo, para um mês eu posso ir fazendo isso ou aquilo, e aí a gente esse futuro vai sendo subdividido e a gente vai vendo que ele vai encurtando e chegando próximo da gente. Não é uma coisa inatingível e que a gente pensa que a gente é muito pequenininho para dar conta de coisa tão grande. Ok? Vamos agora para o nosso próximo sicário, que é exatamente o desconhecimento de nós mesmos. Esse desconhecimento de nós mesmos tem uma coisa muito importante, que é a importância que nós damos à opinião do outro. Então, a opinião do outro passa a ser uma coisa assim de ocupar um espaço enorme na nossa vida. E a gente vive em função disso. O que é que o outro vai pensar? Então, como eu devo me portar para que o outro ache determinadas coisas de mim? E isso aponta para um desconhecimento de nós mesmos, porque a gente não sabe quem é. E essa questão, não é, de conhecer a si mesmo, é importante para que tenhamos essa consciência, não é, de que somos valorosos, temos o nosso valor próprio, individual, temos as nossas qualidades, temos as nossas habilidades, que são intrínsecas, cada um tem as suas.
E aí a gente fica tão olhando o outro, se comparando, esperando que o outro tenha uma visão positiva de nós mesmos. Mas aí e nós? Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? Geralmente é uma visão pessimista, a gente se acha muito debilitado, a gente se acha muito prejudicado, que a vida é difícil. E isso só faz maltratar nossa autoestima. Todos nós somos valorosos, todos nós temos qualidades, todos nós temos habilidades. Precisamos reconhecer essas habilidades, não é? Precisamos encontrar os nossos valores e valorizá-los. Porque, como é uma habilidade nossa, não damos valor. Porque é tão fácil para cada um da gente que a gente acha que as coisas não têm valor, que o valor é o do outro, que o valor é a opinião do outro. E a gente precisa se reconhecer como seres capazes, não é? Seres brilhantes que somos. Só o fato de existirmos, de termos sido criados pela fonte criadora pura e perfeita que é Deus, então nós já somos valorosos por isso. Fomos criados à sua imagem e semelhança, mas estamos em processo de aprendizado, de desenvolvimento e precisamos encontrar em nós esses valores e essas conquistas para que diante das nossas dificuldades encaremos com naturalidade. Seja uma doença, seja um aperto financeiro, encarar as situações não como uma coisa tão grande, tão imensa, que eu não vou dar conta. Nós vamos dar conta. Deus não dá um fardo maior do que possamos aguentar. E Ele é sábio, Ele é justo e Ele é bom. Então, reconheçamos a sabedoria de Deus, não é? E reconheçamos que se Ele acredita que nós podemos passar por essa dificuldade, quem somos nós para duvidarmos? Então, quem conhece melhor a nós mesmos é Ele. E agora a gente pode se esforçar um pouquinho para também conhecer-nos, nos conhecermos, entendermos o nosso valor, fazermos esse exame profundo, não é? Sério, constante, estarmos ali sempre observando a nós mesmos. Passamos por situações e depois que ela passa, a gente olha para trás e diz: eu nem sei como foi que eu consegui. Porque eu não reconheço em mim os meus próprios valores. Então, mas depois de passar daquela situação, a gente precisa reconhecer. Passamos, sobrevivemos, conseguimos. Para que a gente entenda que em outras circunstâncias também vamos conseguir passar. Não é por acaso. E cada conquista nos fortalece, nos deixa mais empoderados de nós mesmos, não é? Eu posso, eu consigo. Que coisa boa, que maravilha. E aí aos pouquinhos a gente vai se conhecendo, sendo capaz de reconhecer essas habilidades, essas conquistas, não é? E o nosso avanço. Vamos avançando a cada passo. Avançamos. Aquele que se conhece sabe para onde vai. Sabe que pode conquistar novos territórios,
né? Novos espaços, novos empreendimentos, novos desafios. E a gente vai se desidentificando, ou seja, a gente não vai se identificar mais com aquela fragilidade que no começo a gente estava falando. A gente se acha incapaz de sobreviver a um grande acontecimento na nossa vida, que a gente de cara reconhece como uma coisa ruim, uma coisa negativa. Mas sabemos que tudo sempre é, de uma forma ou de outra, para o nosso aperfeiçoamento. Estamos em processo evolutivo, de desenvolvimento e de progresso. Sigamos os nossos caminhos, reconhecendo os valores que temos. Temos muitos valores, mas a gente não se olha, a gente só olha para o outro. Vamos nos observar mais. Observar sem criticar. Observar sem interferir, só observar. Um espectador de nós mesmos. Vamos nos observar. Vamos fazer um laboratório de nós mesmos. Vamos ser os pesquisadores de nós mesmos, né? Vamos nos colocar lá naquele microscópiozinho e ver como estamos agindo, como estamos nos comportando, como nos saímos diante das situações. Essa observação é riquíssima, porque vai dando pistas, não é? Mesmo nós que nos encontramos em fragilidade, temos muitas qualidades. Elas estão adormecidas ou estão ali, correndo por fora, porque a gente não está percebendo elas, mas elas não deixam de existir. Então vamos despertar essas qualidades, vamos despertar toda a nossa competência que está aí só esperando esse despertamento. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter a coragem de nos observarmos, de nos encontrarmos conosco mesmos. É uma tarefa grande, não é? Ela não é fácil, mas é possível. Vamos, que Deus seja sempre esse nosso esteio, essa nossa certeza de que vamos conseguir. Que Deus nos abençoe e nos encontramos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.